Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Carolina, gerente de marketing aqui da Folks. Estamos muito felizes em receber vocês aqui para esse bate-papo nessa manhã de segunda-feira. Espero que gostem do conteúdo que a gente preparou para vocês. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Carol? Bom dia, obrigada a vocês dois pelo tempinho. Sabemos o quanto vocês dois têm uma agenda aí super atribulada. Então, a ideia é a gente fazer mesmo um bate-papo. O Rafael vai trazer muito do que ele tem de background, do que ele tem aí de vivência em ciclo da receita, muitos insights do mercado mesmo, da vivência. E o Cláudio vai trazer aqui a nossa expertise de folks, guiar essa conversa, mas é realmente um bate-papo. Eu espero que todos vocês também interajam aqui no chat com a gente e que aproveitem esse momento. Depois vai ficar salvo também. Então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, também vai ficar pronto esse conteúdo e terão outros conteúdos técnicos também sobre o ciclo da receita nas nossas comunicações, nas nossas redes sociais. Então, muito obrigada, pessoal. E Cláudio, por favor, podemos iniciar. Muito bom, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Cláudio Juliano, sou CEO da Folks. Eu sou médico de formação, sempre trabalhei com a área de saúde, digital, gestão e outros tópicos relacionados à área de saúde, na parte não clínica, digamos assim. A Folks tem 11 anos, né? Nós somos uma empresa de consultoria para ajudar nas transformações que as instituições de saúde precisam para ganhar alta performance, não só no ciclo da receita, mas também em outras áreas operacionais, áreas assistenciais. A Folks também é parceira oficial da RIMS para a América Latina, então todos os hospitais que conquistaram o estágio 6, 7, também contaram com o nosso apoio consultivo, não só no Brasil, mas em outros países. A gente tem trabalhado também na Colômbia, no México, na Argentina e outros gatos pingados aí em outros países, né? E nessa nossa jornada, nesses nossos projetos, a gente tem trabalhado em diferentes tipos de instituições, desde instituições muito pequenas, no interior do país, até os principais hospitais, aqui em São Paulo, em outras capitais, e em grandes grupos, né, como o Grupo Mater Dei, com o qual eu vou ter aqui o prazer de conversar com o Rafael Cordeiro, que aproveitando, Cordeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Fala um pouquinho da sua história, como é que você chegou aí também no Mater Dei, sua formação, e na sequência a gente começa a falar de Mater Dei e falar especialmente de ciclo da receita. Obrigado, Cláudio. É um prazer aí poder participar desse tema que é tão vivo e desafiador aí no nosso setor de saúde. Acho que eu me atrevo a dizer que não devo ter nenhum hospital é, hoje no Brasil que não esteja discutindo esse tema, seja para rever, melhorar, aprimorar, porque foi pela circunstância que a gente está vivendo, é um tema que atinge o coração financeiro de qualquer hospital, qualquer empresa, que é o caixa, né? Então, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar. Me apresentando, né, eu sou Rafael Cordeiro, sou engenheiro de profissão, mas sou financeiro desde o início da minha carreira. Trabalhei durante 15 anos na Andrade Gutierrez, em diversos projetos, em vários setores da economia. Já trabalhei com projetos em energia elétrica, em telecomunicações, em concessões rodoviárias. Foram experiências que vão moldando a gente, né? Para poder conhecer as características aí de vários setores da sociedade e da economia, que ajuda a gente a fazer sempre correlações nos outros desafios que a gente tem na carreira. Depois desses 15 anos, né, dentre as minhas experiências também, eu fui conselheiro de algumas empresas, que dá também um pouco da visão do outro lado, né, de quem toma as decisões e, e tem que, no dia a dia, saber qual o caminho seguir, né? Depois eu fui para o setor de real estate, né, eu trabalhei na MRV durante 4 anos, como
diretor financeiro de uma das áreas da empresa, que era a parte de loteamentos, que chama Urba. E depois, no final de 2019, eu fui convidado para ser o CFO e futuro diretor de relações com investidores, que o projeto, ao ir para o Mater Dei, era abertura de capital. Comecei, né, fui contratado no finalzinho de 19, comecei com o mês de 20, aí com 3 meses veio a pandemia e no nosso caso específico, né, foi bom porque eu consegui o tempo, né, não a pandemia foi boa, né, a oportunidade da gente adiar o projeto da abertura de capital foi positivo para eu conhecer um pouco mais do setor de saúde, aonde que são os grandes alavancadores de receita e de resultado, onde são os pontos mais frágeis. E aí, em 2021, a gente fez a abertura de capital, em abril de 2021. Depois começamos uma jornada eh, de aumento do nosso portfólio através de crescimento orgânico e também de aquisições de novos hospitais. Então, a gente hoje tem 9 hospitais, a gente está num processo de venda de um deles, que é em Belém do Pará, e estamos em abertura de outros 2 hospitais, um em Nova Lima e um em São Paulo, na Zona Norte, na região de Santana, né? Os outros hospitais que a Rede Mater Dei tem é o original, que é o Santo Agostinho, em Belo Horizonte, de 1980, por coincidência, o mesmo ano que eu nasci. Então, eu nasci no Mater Dei também, né? 3 meses depois, por coincidência do destino. Depois a gente, em 2014, abriu o segundo hospital, também em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, a menos de 1 quilômetro do Santo Agostinho. Depois, em 2019, inauguramos Betim Contagem, que é na região metropolitana. E o quarto hospital que a gente fez de Greenfield, né, foi em Salvador, aí a gente já fazendo uma operação fora de Belo Horizonte, fora da região metropolitana e fora do estado de Minas Gerais, né? E aí entram outras características da regionalização aí do nosso setor. Nos M&As que a gente fez, né, que são M&As são as compras de hospitais, a gente adquiriu 2 hospitais em Uberlândia, inclusive com uma clínica de diagnóstico e imagem. Os hospitais chamam Santa Clara e Santa Genoveva, e o CDI é a clínica, né, de diagnóstico e imagem. Esse CDI, ele era, na verdade, ele fazia parte do Santa Genoveva, só com donos separados. A gente adquiriu também o hospital em Feira de Santana, que é a mais ou menos 100 quilômetros de Salvador, e um hospital no Centro-Oeste, na cidade de Goiânia. Então, são desafios distintos que a gente vive nessas novas unidades, né? É diferente você crescer organicamente, de você adquirir unidades, prós e contras, né? Na qual a gente tem aprendido muito nesses 3 anos de companhia aberta, né? 3 anos de uma rede fora de um estado, se tornando uma empresa regional e nacional, o que ajuda no relacionamento com as fontes pagadoras e também nos dá tamanho, né, para poder continuar essa jornada. A família Salvador é a controladora do Grupo Mater Dei e a família tem uma visão de longo prazo, né? E essa visão de longo prazo é um dos atrativos, né? Pela experiência que a gente tem de 44 anos de operação hospitalar, mais essa vontade, essa gana de continuar operando e de ser um dos consolidadores desse mercado. Esses são os nossos objetivos estratégicos, né? Só para terminar a minha fala, a gente teve também nesse período a aquisição de uma empresa que é complementar aí a nosso core business, né, de hospitais. A gente adquiriu a 3Data, que é uma empresa de tecnologia. Ela presta serviços na área de tecnologia para vários setores e a gente tem com eles a gente adquiriu metade, então é meio a meio com os fundadores, e a gente tem exclusividade para o setor de saúde para o desenvolvimento de serviços e de produtos. A gente já está com o desenvolvimento de 2 produtos que já tem uma matéria do nosso CEO, né, o Zé Henrique comentando. A gente tem 2 projetos, o Nuve e também o Maria, que são
produtos que a gente vai, quando a gente desenvolve um produto, né, a gente pensa se ele vai ser um diferencial só para o Mater Dei com uma vantagem competitiva. Se a gente percebe que ele é algo disruptivo, mas que pode ser para a cadeia como um todo, a gente coloca isso no mercado. E esses dois produtos a gente entende que são produtos para serem oferecidos ao mercado. A gente pode falar um pouco mais deles aí para frente. Então, esse é um pouco do Grupo Mater Dei, um grupo que tem 2.600 leitos hoje já construídos, 1.600 leitos operacionais, uma receita, um faturamento um pouco abaixo de 3 bilhões de reais. Tivemos ano passado um EBITDA de 530, 540 milhões de reais. Empregamos 10 mil pessoas, né? Então, esse é um pouco do overview aí da nossa rede Mater Dei. Obrigado pelo convite, Cláudio. Estamos à disposição. Joia, Cordeiro, excelente, porque é uma história também muito bonita, né, de ter começado a partir de um sonho de um médico, doutor Salvador, que criou um hospital em Belo Horizonte, e hoje é um grupo dos principais grupos de hospitais no Brasil, com várias instituições e um faturamento muito expressivo, né, saindo de Belo Horizonte, de Minas, né, e levando essa cultura do cuidar, né, para várias outras regiões. Então, sempre admirei, acho a história fantástica, me inspiro muito nisso também em termos de negócios e empreendedorismo, né, porque mantém ao mesmo tempo o espírito de crescer um negócio, né, e manter o propósito original também, no caso do Mater Dei, do cuidar. Então, sempre admirei e parabéns a toda a família Salvador e junto Obrigado também, por você ter me complementado aí, né? Que eu não sim, citei o nome do nosso fundador, né? pois E é. se ele estiver ouvindo, ele vai puxar minha orelha, né? Então, doutor Salvador aí Fica é o um. risco de estar ouvindo, né? Porque alguém lhe dá dica, o que é maravilhoso também nessa história toda, não é? E E trazendo gente aí, cada são vez mais 93 anos, né? Nosso fundador tem, e a gente vai inaugurar a nossa unidade de Nova Lima no aniversário dele, dia 23 de agosto desse ano. Então, ele é um sonho de um ginecologista junto com a esposa dele, doutora Norma, e eles que hoje nós estamos aí na terceira geração na parte executiva, né? Então, o sonho dele hoje né, traz a rede Mater Dei para o patamar que a gente tem hoje. Pois é, eu acho que foi uma construção muito profissional, né? Inclusive todo o processo de sucessão, né, extremamente estruturado, bem feito, profissionais altamente qualificados da própria família e profissionais qualificados com experiência, tais como você, né, Cordeiro, que veio também trazer uma robustez para um momento atual do Mater Dei enquanto grupo empresarial com ações em bolsa, né? E aí, eu queria entrar agora no tópico da nossa sessão desse webinar, que é ciclo da receita, que, como você bem colocou, está na pauta de todos os gestores de hospitais, grupos, clínicas, está na pauta do prestador de serviço, né, na área de saúde, que precisa ganhar performance, ter alta performance no ciclo da receita. E eu queria que você, de uma maneira ainda mais conceitual, e depois a gente vai caindo para desafios, soluções, tecnologias, e depois encaminhar aí com recomendações, né, para que todos que estão nos ouvindo possam sair daqui com algum aprendizado sobre isso. Mas, começando dessa parte conceitual, na sua opinião, o que é ter alta performance no ciclo da receita? Eu vou tentar simplificar, né, e falar aí uma frase no trabalho que a gente fez junto, a gente já discutiu isso algumas vezes, né? Eu acho que a efetividade de um ciclo da receita é a capacidade de uma organização de transformar uma produção em caixa, né? E aí você tem um monte de idiosincrasias aí no meio desse processo, né? A gente tem aí, em média, mais de 100 dias de cadeia, de ciclo de recebimento, né? Então, em 100 dias acontecem muitas coisas. Eu acho que é um dos pontos que a gente vai discutir aqui. Mas eu acho que efetividade é isso, né? A gente. E aí, por trás, tem a capacidade de se adaptar, de perceber. Isso aqui usar uma expressão um pouco forte, né? Mas a cadeia de recebimento nada mais é do que o gato e rato, né? Os hospitais com os seus médicos fazendo o melhor que ele pode para atender e quem paga a conta
tentando ao máximo possível estar vinculados às melhores redes que a sua população precisa estar, mas tentando ter a cobrança menor possível. Algumas vezes é uma discussão fair, né, na qual a gente é justa, né, na qual a gente tem mesmo pontos cinzentos ali. Tem vezes que é o momento que a gente viveu de algumas situações em que elas são mais extremistas para prolongar o pagamento para a rede, né, para os prestadores de serviço. Então, gato e rato é porque cada um tem ali um interesse, o objetivo é comum, mas cada um tentando defender o seu lado do que há de interpretação dos contratos, das legislações, para essa transformação de produção em caixa para os hospitais. Exato. E aí eu lembro também, né, Cordeiro, numa das reuniões a gente estava falando do que é esse ciclo da receita e conceitualmente dessa alta performance e escutei de um outro também grupo falando exatamente o que você está dizendo. E ele foi bem até simples em dizer como você, eu só quero receber o que eu produzi. Só isso. Isso para mim é alta performance. Eu produzi um procedimento diagnóstico e que contratualmente custa 100, eu quero receber os 100, né? Então, receber o que produziu é o básico, né, no ciclo da receita, né? E aí vocês trouxeram uma das reuniões, bom, né, mas eu quero receber no prazo, certo? No prazo combinado, no prazo aceitável, porque um dos problemas hoje no Brasil do ciclo da receita de várias instituições é o alongamento do tempo médio de recebimento. Números da ANAP mostram isso, né? E a gente tem que garantir que essa alta performance ocorra de produzir, vou receber, segundo a regra contratual, e receber dentro do prazo, né? Agora, para a gente chegar a essa alta performance, como você falou, tem muitas idiosincrasias e tem vários outros aspectos do ciclo da receita, né? O ciclo da receita é uma cadeia ampla, integrada, né, que nasce lá na negociação comercial entre o prestador e a fonte pagadora e termina quando efetivamente o dinheiro entra no caixa, né? E esse dinheiro pode entrar no caixa, às vezes parcialmente, porque tem uma glosa, precisa tratar essa glosa. Mas o ciclo da receita passa por tudo isso, né? E aí tem pessoas, processos, tecnologias, cadastros, parâmetros, né? Tem coisas que ficam presas, tem processos que não rodam bem, pessoas que às vezes não conseguem executar aquilo. Então, é uma cadeia longa, complexa, multifatorial, multidimensional. E eu queria te ouvir, dado este conceito de alta performance, essas idiosincrasias e toda essa cadeia integrada, na sua opinião, independentemente se é Mater Dei, acho que você pode, inclusive, generalizar, Cordeiro, de quais são esses grandes desafios e problemas atuais do ciclo da receita para os prestadores de serviço no Brasil. Então, aí é uma pergunta bem ampla, né? Talvez alguns pontos é a sua capacidade de se adaptar, né? Trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Nós temos nos adaptado a este processo para a gente melhorar e tentar, da nossa parte, errar menos possível, né? E aí a gente ter a capacidade, numa discussão com a fonte pagadora, da gente discutir pontos nas quais eles estão trazendo para a mesa, né? Muito ruim isso, qualquer negociação que você tem ou relação do dia a dia, na qual você tem muitos pontos de fricção, né? E aí aquilo, você tira às vezes o foco da conversa, dado a quantidade e o nível de erros ou de dificuldades que cada parte traz para uma negociação. Então, assim, levando para nós, a primeira mudança que a gente fez, e que eu acho que foi positiva, a gente tinha um ciclo da receita, um faturamento, vamos dizer assim, da empresa, tanto o faturamento quanto a cobrança, que é onde a gente faz o recurso de glosa, é, estavam na mesma gerência, né? E, e talvez pela forma que a gente sempre aprendeu a fazer, né? E aí não tem a ver com o profissional, tem a ver um pouco com aquela questão de o galinheiro e a raposa, né? Você, quando você tem
amplitude de uma atividade, né? A gente sabe que demora 100 dias, e você deixa uma pessoa só tomando conta, ela às vezes, dependendo do que ela precisa fazer, ela deixa muita coisa para ser resolvido depois, né? Ou tenta resolver tudo no início e melhora muito o seu nível de glosa, mas demora muito o ciclo a rodar, porque você fica ali batendo cabeça no início. Então, o que a gente achou? Pô, se uma área toma conta da outra, a gente separou o faturamento da cobrança. Por quê? Quando você avalia na cobrança certas glosas que estão chegando, você tem, do ponto de vista operacional, atividades que foram desenvolvidas em outras áreas, na qual você pode criticá-la, do ponto de vista a melhorar. Pô, tá chegando muita coisa disso aqui. Se a gente melhorar esse processo, a gente consegue ter maior efetividade. Aí, do outro lado, eu penso, pô, mas para eu melhorar isso aqui, eu vou prejudicar essa outra questão. A gente achou que essa separação foi muito produtiva para a nossa empresa, porque trouxe uma discussão de alto nível, na qual a gente consegue ter essas percepções. Antes era dentro de uma pessoa na qual ela meio que toma a decisão aonde ela joga, do ponto de vista operacional, os problemas, porque os problemas vão existir, né? O ciclo da receita, assim, pensando em outra linguagem figurativa, é como se a gente estivesse fazendo um caminhamento da água de um ponto a outro. Ela vai passar numa tubulação. As rugosidades da tubulação são as suas dificuldades. Você nunca vai conseguir, por mais perfeito que o sistema seja, de você pegar 100 e jogar 100 para lá. Você vai ter um pouquinho de perda natural por questões de tempo, de envelhecimento das ideias, alguma coisa fica no meio do caminho. Nós temos que tentar para que seja mais próximo possível de 100 chegando em 100, né? O que a gente percebeu é que esse 100 estava chegando menos de 90 como valores iniciais, e muito difícil de recuperar os outros 10, né? Então, nessa nossa revisão, a gente percebeu também que a gente precisava trazer um mediador, né? Foi quando a gente convidou vocês para estarem conosco, para nos ajudar a revisitar e falar assim, ó, sem paixão, né? Esta área daqui levanta alguns. Nós temos um problema. Não está chegando, não está saindo 100, chegando 100. Ou não está chegando um número próximo do que a gente acha que é média de mercado. Como a gente pode avaliar o nosso processo e como vocês acreditam que uma área pode ajudar a outra com alguém que não tem paixão por nada? Um consultor chega numa avaliação interna e fala: vou fazer a minha avaliação. Gente, cobrança, isso aqui é impossível. Vocês estão querendo que o faturamento mude, isso é impossível hoje com as ferramentas, tecnologia e velocidade. Ou faturamento. Você hoje está dificultando o processo, chega muita coisa quadrada. E essa bola que chega quadrada, ela dificulta muito a negociação. Então, acho que você trouxe vocês nos ajudaram, né, com vários profissionais a fazer essa avaliação, na qual a gente percebe trazendo elementos novos, reflexões, novos softwares, formas de fazer até RPAs, né, para trocar, porque, como eu disse mais anteriormente, é gato e rato. A operadora troca, por exemplo, carteirinha. Carteirinha do nosso usuário, que chega lá, imagina assim, imagina uma operação hospitalar estressada, uma pessoa chega no pronto-socorro, ela chega com uma carteirinha lá, qualquer das cores que a gente conhece, e o atendente pega, olha e fala, pô, é a empresa certa, é o plano de saúde certo, é a pessoa com o documento. Tem 16 números, às vezes, na numeração, a pessoa bate o olho e fala assim, pô, tá certo. Ela não conferiu todos os números na velocidade que ela precisa fazer. Esse processo, ele gera, você prestou o serviço certo, você estava lá com os médicos, com seus produtos, o cara saiu feliz do seu pronto-socorro, e quando você vai receber, você não recebe, tem um questionamento, porque a numeração da carteirinha estava equivocada. Pensa comigo o seguinte, é melhor a gente corrigir a numeração. Logo, lógico, melhor é não errar, né? Segundo, é pegar esse erro rápido ou lá no centésimo dia para você ainda gastar mais, não sei quantos dias para poder corrigir. Então, aqui entra um conceito que a tecnologia traz muito, que é fail fast, né? Rapidamente
pegue o erro e corrija, né? Não deixa essa cadeia. E isso é muito de visão. A cobrança olha certas coisas chegando lá e fala, gente, isso não pode chegar. Isso nós temos que corrigir antes. E aí gera sempre um pouco de estresse, aí vocês nos ajudaram. Pô, aqui vão tirar o estresse das duas áreas, vão trazer tecnologia. Traz alguma empresa que já tenha um desenvolvimento de algum RPA, porque também ficar desenvolvendo robô específico com coisas que mudam muito não é simples, requer revisões o tempo todo. Já tem uma empresa A, B e C aqui que desenvolvem isso. Ela bate o cheque da carteirinha, da validade, vai lá no convênio, volta, retorna, não tem o erro. Então, você traz aí, já não é uma fricção, é uma solução, não é mudança de processo, é adaptação. Então, isso foram em várias etapas, né, no nosso trabalho, e agora a gente está na fase de executar, né? Nós criamos aí, a gente vai ter oportunidade aqui de discutir mais, mas a gente teve esse levantamento, agora quais são as soluções, né? E o custo, né? Que a gente sempre tem que levar certos ajustes, não vale a pena financeiramente falando, outros são óbvios, né? Outros são melhores com pessoas, outros com, com novas, com novos softwares no seu sistema. E aí entra um ponto, né? Que todo mundo tem que levar em consideração, que é o time to market, né? A velocidade que você tem de seus sistemas de fazer as integrações. Então, hoje, todo mundo morrendo de medo de LGPD, de você ter suas bases invadidas. Então, hoje tem uma segurança gigante para você colocar alguém para dentro. Para colocar, a TI demora aquele tempo todo. Então, você tem que escolher quem que você quer que a TI faça os testes e como isso vai conversar com o MV. No nosso caso, o MV é o nosso ERP. Então, essas são todas as atividades que a gente tem que colocar aí numa cumbuca, mexer e falar assim, qual é o melhor caminho a seguir. O Cordeiro tem um aspecto importante disso, quer dizer, fazer essa receita funcionar, ela precisa ser personalizada, né? Porque cada um tem o seu paladar, né? Tem suas preferências, tem suas alergias alimentares, né? Então, quando a gente olha o ciclo da receita, diagnostica tudo isso, né? E vai depois pensar nas soluções que correspondem à mudança de processos, à revisão de cadastros, à incorporação de tecnologias, a gente tem que criar a receita adaptada, personalizada para cada uma das instituições. Isso eu quero dizer que não há uma receita pronta. E também não há, como você me ouviu falar algumas vezes, uma bala de prata para resolver uma única coisa. Porque a sua metáfora do sistema de tubulação, né, que entra 100 e sai 100, ela tem vários percalços no caminho. Ela tem vazamentos, né? É. Como as glosas. Elas podem vazar ali o dinheiro, elas podem vazar o não lançamento de algum procedimento ou algum mate-médio utilizado. Ele pode não lançar algum item de conta que não estava empacotado no determinado acordo dentro do contrato que deveria ter sido lançado. Então, perceba que, para garantir os 100 de entrada e de saída, nós precisamos de um monte de mudanças, um monte de controles, e eu gosto da expressão comando e controle, por mais militar que isso seja, porque ela funciona, porque você precisa comandar essa cadeia com controle para garantir que esses vazamentos eles são devidamente captados, porque vai vazar, certo? Vai vazar em algum momento, a gente precisa recuperar esse vazamento, né? Então tem que E você ter tem mão limitada controle. para poder tampar, né? Então, você tem que Tem que pedir ter, ajuda. exato. Tem que tampar nunca vai sair os 100, vai sair os 98. Bom, você entrar 100, sair 98, a gente está muito feliz, né? Desde que o Então, 100 seja o 100, não seja 110 que virou 100 por falha sua, né? Essa é exatamente. uma avaliação também, né? Que você acabou de trazer. E eu acho legal a ideia da tubulação, né? Porque, veja, para sair os mesmos 100 ou quase 100, muitas vezes eu preciso colocar pressão lá em cima, no início da tubulação, né? Para poder isso criar uma pressão na água para sair os 98 pelo menos. E preciso Nem fechar. todo mundo tem gravidade na tubulação para ela chegar Pois automática, né? é, você precisa colocar um pressurizador, né? Você precisa de verificar frequentemente se a tubulação está em bom estado, porque às vezes uma hora estoura alguma coisa e vai ali rios de água, e no nosso caso, dinheiro.
Então, isso, a nossa conversa é para deixar claro para todos que estão nos ouvindo que ciclo da receita é uma cadeia complexa, integrada, com múltiplos fatores, múltiplas pessoas que precisam de múltiplas soluções. E aí, eu queria descer um pouquinho mais nessa questão sobre soluções. As soluções, elas podem vir de processos, de revisão de parâmetros, cadastro, isso é clássico em qualquer abordagem, e de tecnologia. Você falou até dos investimentos que o Mater Dei está fazendo em empresas de tecnologia, né? Se você fosse dar agora um zoom nessa parte tecnológica, né? O que é que você viu por aí, o que talvez o Mater Dei já esteja usando ou pretenda usar para melhorar a performance do ciclo da receita, para a gente entrar 100 e sair 98, pelo menos. Então, aí eu acho que tem vários hoje, né? Assim, eu ainda não encontrei um único prestador que faça end-to-end aí, né? Usando a expressão de tecnologia, é, uma solução para sua cadeia. Até porque talvez eles não consigam dar isso pelo que você trouxe, né? De que cada um tem os suas dificuldades e de acordo com o pool de fontes pagadoras, você tem mais um problema que outro, né? Então é difícil você conseguir fazer uma solução que abranja todo mundo, né? Então acaba que... E também ficar fazendo tailor-made demorado também. Então acaba que eu tenho visto para cada pedaço do ciclo boas ferramentas, né? Por exemplo, essa questão que eu falei da carteirinha, né? Nós usamos o Overmind, que tem nos ajudado muito e tem sido muito eficaz nessa questão de poder buscar as informações e comunicar com o plano e devolver para a gente para corrigir. Ajudou bastante. Aí eu trago um ponto que é fundamental, né? A gente precisa, dentro dos nossos colaboradores, né, executivos, colaboradores de uma organização, termos pessoas críticas, porque a tecnologia ela tem a capacidade de poder resolver um problema. Os problemas são mutantes, né? As coisas mudam e você precisa perceber que aquilo que outrora funcionava, hoje já fica um pouco mais, não está performando tão bem, né? E aí, e também todo mundo te oferece algo, bota um docinho na sua boca, que é sensacional, e às vezes ele não desenvolve, né? O produto ficou ali parado no tempo. Então você tem que ter pessoas o tempo inteiro entendendo, desde a concepção do problema, desde a solução dele e desde os resultados que saem e o monitoramento dos dados para poder ter a efetividade de aquilo estar ao longo do tempo continuando tendo uma boa performance. Senão, os problemas começam, são resolvidos e voltam, né, a poder a falhar de novo, né? Então, este é um pedaço importante. Outro pedaço muito importante que a gente tem enfrentado muito. Aí você tem toda uma parte de auditoria, você tem a gente eu falo uma questão assim, por mais que seja gato e rato essa relação, ela tem que ser uma relação de confiança, né? Entre os prestadores e as fontes pagadoras. E eu acho que ter gates intermediários, desde que eles sejam fair, né? Na qual você transita ali alguma documentação da sua conta, do seu processo, do ciclo, na qual mais rápido, né, você tem os erros, os apontamentos, as discussões, mais rápido você tem chance de resolver quando nós estamos falando de boa fé. Né? Nós estamos falando que algo está sendo construído para melhorar. Melhora para eles, melhora para nós, diminui o contingente de pessoas e de discussões. Então, acho que gates intermediários bem estruturados são muito bons. Para quê? Você fique atento para o envio, né? O envio também tem ferramentas de envio maciço, porque hoje muitas operadoras têm trabalhado com datas específicas de envio. Então, você não pode esperar a data do envio para perceber que tem algo errado, porque senão você perde uma janela. Então, esse é outro fator importante do processo, de alguém que te ajude a pegar a sua remessa
né? E verificar se ela está robusta do ponto de vista de transmissão, né? Se ela está passando ali daquele gate. E você verificar o que a operadora exige, né? Aqui eu estou vendo que tem uma pergunta sobre a questão se ele é 100% digital. A gente está nesse processo para algumas operadoras, outras são bem atrasadas. Então, tem operadora que fica só no físico, tem operadora que já está nesse movimento do digital e do físico, e outras que já estão caminhando para um processo 100% digital, inclusive com auditorias, às vezes em loco ou fora do seu hospital. Então, neste processo de envio, você pegar antes é importante. Aí depois você tem todo um processo pós, que também precisa de muita velocidade e precisa também do cumprimento do lado da operadora, de mandar os demonstrativos é, é, bem estruturados para a gente poder avaliar aonde a glosa está. E aí, mais uma vez, falo da boa-fé de não ter apontamentos ou glosas que não existam, né, só por uma questão de ganhar tempo. E aí a gente pode ter outra ferramenta, que é a questão da conciliação automática, na qual você consegue mais rápido avaliar o que você recebeu e, conciliando de maneira rápida, também trabalhar o recurso de glosa de forma rápida, para voltar de novo para a operadora, né? Então, esses são os processos que são muito relevantes para a cadeia ser mais rápida e mais objetiva, né? Então, Cláudio, você vê que tem várias etapas aí que podem ter ferramentas que às vezes são a mesma, mas às vezes ferramentas diferentes que podem ajudar a gente nesse processo. E aí a gente tem no mercado várias opções, tá? Tem N empresas que estão trabalhando com ferramentas no ciclo da receita em toda a cadeia, desde a parte de análise de contratos, né, até essa reconciliação de glosa, passando por todo esse mecanismo de envios automáticos, RPA, controle e tudo mais. Então, acho que tem uma oferta boa no mercado e eu queria até dar uma ênfase nisso, que muitas vezes você implanta uma solução bem robusta, um ERP hospitalar qualquer, e acha que está tudo resolvido. E não está, porque o ciclo da receita ele é tão complexo que tem demanda por soluções muito específicas, né? Muito específicas em cada uma dessas etapas, algumas das quais, inclusive, têm utilizado inteligência artificial. Inteligência artificial para fazer uma leitura automática do prontuário e verificação se tudo que tem assistencialmente descrito também está lançado em conta, né? Assim como tem inteligência artificial mais, digamos, relativamente mais objetiva em ler um contrato e ver se as regras estão expressas. Então, pessoal, tem muita oportunidade de tecnologia ajudar nessa parte de comando e controle e ganhar eficiência no processo. Ninguém tem dúvida. Mas eu quero entrar num tópico não tão tecnológico, mas que a tecnologia sempre pode ajudar. Você falou aqui e que tem a ver com as operadoras, Cordeiro, porque a gente não pode olhar o ciclo da receita e olhar só para dentro de casa. O ciclo da receita tem uma fonte pagadora, que são as operadoras de plano de saúde, né, ou o governo, no caso do SUS, aqui no Brasil. E ganhar um bom relacionamento e ganhar confiança com essa operadora também está na base de um ciclo da receita saudável. E empresas confiáveis, como é o caso do Mater Dei, estão muito bem posicionadas para fazer essa relação de confiança funcionar muito bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o relacionamento entre prestadores de serviço e operadoras, né, para que a gente tenha um ciclo da receita saudável, né? Sem elas a gente não vai conseguir. Então, acho que esse ponto é fundamental, né, Cláudio, que você está trazendo. Isso aí faz parte do relacionamento comercial, né, que a gente tem. E aí eu acho que eu sempre trabalhei, né, assim, minha forma de ver as coisas, de se relacionar também, são de relacionamentos bem transparentes, na qual a gente sempre coloca o nosso lado para poder entender também o lado do outro e chegar num denominador comum, né? Essa é muito a minha forma de trabalhar em todas as atividades que eu faço, né? Eu, como financeiro, tenho relacionamento bancário
relacionamento bancário, você precisa ter essa transparência, né? E quanto mais você consegue colocar isso em prática, né, no mercado financeiro, quanto menos risco, mais barato você pega um dinheiro emprestado, né? E as empresas precisam de dinheiro para, dentro de uma estrutura de capital, para poder fazer o crescimento, novos investimentos. Então, trazendo para cá, eu também acho que essa relação, essa cadeia, né? Cliente-fornecedor no nosso ciclo da receita é fundamental. E aí eu acho que é importante a gente entender na praça que você atua, né? Porque nem sempre o problema que a operadora tem é igual em cada praça. Ela pode estar vivendo uma situação distinta, né? E não dá para a gente poder pegar e ficar colocando o mesmo problema. Então, vamos colocar que a operadora tem um problema específico ou tem uma necessidade de mudar alguma coisa na praça que você está. É importante você entender, né? Essa, é, é, aonde está o gargalo, porque existem soluções melhores do que você ficar criando subterfúgios para poder glosar o APME, porque a operadora quer pegar do lado lá algum robozinho ou qualquer pessoa capaz de organizar dados, vai chegar e vai informar, pô, aonde que está a saída da minha sinistralidade? Ah, está nos eventos tais, 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 que são relacionados a uma especialidade, a um procedimento. Tenho que atacá-lo, né? Do outro lado, você também tem que enxergar, as pessoas que fazem análise, enxergar o piso, né? Pô, ao mesmo tempo, eu sei que o hospital, ele banca um monte de outras coisas que são fundamentais para a atratividade ou a venda dos meus planos, né? Pediatria, ginecologia, a gente sabe que algumas coisas mais clínicas, né, para o hospital, ele não é lucrativo, né? Ele é necessário para uma cadeia como um todo. Porque a gente acredita, né, como rede, que a gente deva ser um hospital de alta complexidade, né, que atenda todas as especialidades, desde a pré-concepção até a geriatria, né? Porque a gente acredita nisso? Porque tem altos e baixos, tem ciclos, tem sazonalidade, tem um monte de coisa. Então a gente acredita nesse ciclo completo. Então quem conversa com a gente, estou enfrentando uma dificuldade específica. Vamos trabalhar um novo modelo de remuneração? Vamos empacotar? Vamos criar porte? Vamos criar pacote de pronto-socorro? Vamos pensar soluções? Vamos fazer um atendimento primário? Vamos fazer aí, igual a gente falou de gates ao longo do processo, vamos criar gates também, porque o consumo da saúde dos beneficiários também é errado, né? A gente vai chegar num certo momento em que nós que hoje ainda estamos, estou aproximando do lado de lá, né? Mas a gente que ainda é um pouco mais novo, né? Estou me incluindo aí, estou fazendo aí, brincando aqui com a minha equipe que é Descobri que bem você é mais mais nova, novo eu do já não que sou eu tão novo hoje. assim. Você é novinho, então. Então, assim, com os mais novos, eu já tem gente que trabalha comigo 15, 20 anos mais novo que eu, então essa fala minha já não está pegando tanto. Mas a gente meio que hoje suporta uma parte da cadeia que consome mais. Pode ser que quando a gente precisar desse consumo, essa história aqui tenha ruído, né? Que não está parando de pé. Então, nós precisamos discutir esse tema e saber como a gente faz o bom uso. Ficar achando, pô, tem um plano e por isso tem que ficar usando de forma massiva, nós estamos contribuindo, né, de forma desnecessária para o não cumprimento ali do cálculo atorial, e aí vão vir reajustes atrás de reajustes e vai ficar um negócio elite total de quem pode pagar, e não tem como o Estado absorver no SUS 50 milhões de pessoas, né? Então nós vamos ter um problema estrutural. Mas voltando aqui ao ponto, pô, se você tem um problema, vamos trabalhar essas opções todas. Vão ter transparência. Vão sentar numa mesa e pensar. E nós temos feito muito isso, né? A gente tem desenvolvido, e aí cada um vai no seu limite. Aqui dá, aqui não dá. Podemos explorar esse ponto, vão ajustar daqui. E aí a gente consegue também, ao empacotar, ao compartilhar riscos, a gente consegue também fazer da cadeia algo mais simples, porque você entra muitas vezes em menos discussões do fee for service, que é algo que ele leva ao consumo excessivo, né? Porque ele isso é humano, né? Isso não é uma questão assim, o hospital é esperto. Não, as pessoas não estão preocupadas. E a É o gente consumo precisa ter essa excessivo e, às vezes, preocupação, né? o controle excessivo que onera o próprio processo, se torna tão caro controlar aquilo que acaba se perdendo as suas margens. Às vezes você tem, nesses modelos, uma maneira até cruel de
o maior consumo leva ao maior resultado, o que obriga um maior controle de ambas as partes, e aí o processo como um todo ele se torna altamente ineficiente e deficitário, né? E Então, por aí, isso, Cláudio, assim, só pegando uma pergunta que eu vi aqui no chat, né? Pessoal perguntando sobre modelos baseados em valor, né? A gente acredita muito nisso. Nós somos uma rede que a gente preza pelo NPS, pela qualidade assistencial, pela nossa imagem construída ao longo do tempo da resolução, né? Então, nós achamos, né? Acho que está indo um pouco distante dessa realidade, mas eu acho que procedimentos na qual você consegue demonstrar que a saída desse procedimento é diferente dependendo do hospital, do médico que faz o procedimento, deveriam ter valores distintos, né? Se você faz um procedimento e se evita uma recirurgia, se ele evita você ter que voltar ao pronto-socorro de forma recorrente ou traz outros problemas ao paciente e você demonstrar isso, né? Aí a grande dificuldade disso, do que eu já discuti, é como você faz a auditoria disso, né? Quem que é o juiz dessa história para poder falar que esses são os melhores indicadores e esses indicadores são medidos assim, tem que ser uma coisa em que todo mundo meça igual para poder ter o comparativo. Mas na minha visão, essa é uma das saídas, porque se você valoriza o OPME que você compra, o remédio que você aplica, a forma como você faz, o cuidado, os protocolos, se você tem um hospital que ele tem uma acreditação, pô, a gente é acreditado pela JCI, é um trabalho gigante, nós temos uma área que toma conta disso, que nos reforça o tempo inteiro que a gente tem que tomar cuidado com os nossos processos e fluxos. Então, eu acho que essa evolução precisa ser colocada para não ficar o que a gente estava trazendo no início da nossa conversa. Gato e rato, certo e errado, um querendo ser mais esperto que o outro, porque isso não é algo que gera valor ao longo do tempo. Tudo aquilo que não gera valor ao longo do tempo, ela tende a acabar, né? Ela tende a não dar certo. Então, acho que essas coisas precisam estar bem discutidas e na mesa, né? E caminhando de forma paralela ao dia a dia do ciclo e às questões estruturais do nosso setor. é isso aí. Então, percebam que quando a gente fala em ciclo da receita, tem o olhar para dentro da operação hospitalar, da sua inter-relação com prestadores de serviço do próprio hospital, a gente nem entrou nesse assunto, tem os médicos, as equipes terceirizadas, fornecedores, né? Mas prestador e operadora, esse relacionamento, seja em modelos fee-for-service, seja em modelos de empacotamento, né? E que eles vão se espalhando e vão mudando, inclusive, como o processo e a gestão do ciclo da receita é feita dentro das instituições, né? E a E gente vai aí, caminhar. Cláudio, eu acho que eu colocaria um ponto só adicional aí para, né, você vai mudar aí de tema, mas eu acho que o médico é fundamental nisso, né? Assim, a gente não, né, pensando em negócio, né? Esquece hospital, qualquer negócio que a gente tem em qualquer setor. A gente tem que estar sempre pensando que algo tem que ser sustentável no tempo. Se a gente percebe que algo tá tendo a tendência de ser insustentável, tem que ter revisões, né? Uhum. Inclusive do médico. Muitas vezes eu ouço médico falar assim, nossa, eu não sei o que vai ser, já está difícil para a minha geração, que esse tanto de médico, esse tanto de curso que está fazendo. Talvez da forma que o médico pensava e de tentar tirar, né, proveito de algumas situações, não vai caber mais. Então, por que não se adaptar para a gente poder ter algo mais sustentável no tempo e que funcione por um prazo maior, né? Acho que o médico é fundamental nisso para a sustentabilidade dessa cadeia, além de outros stakeholders, mas o médico ele tem uma influência muito grande de fluxos, de forma de fazer. Quem chega no médico, né, gente? Meta E do o médico fala médico, assim, né? faz isso, e você, não, não, eu vou fazer aquilo que eu estou seguro. Ninguém, é muito difícil, né? Exato. Então, É como hoje, até um contrassenso que eu vou falar, mas quem está falando do ambiente digital, mas a caneta do médico tem poder, né, de fazer esse custo saúde ser maior ou menor e contribuir diretamente na sustentabilidade, é assim em todos os lugares. A gente vai caminhar por fim, Cordeiro, mais uns 5 minutinhos no máximo, e eu queria só estabelecer um consenso com você, tem a ver com as questões que foram colocadas aqui, tem também a ver com a nossa conversa, e depois a gente encerra aqui com algumas recomendações, tá? Antes que eu esqueça, também nós vamos, pessoal que está aí conectado, está produzindo um white paper sobre o assunto, né, ciclo da receita,
onde a gente vai trazer um pouco dessas soluções para os grandes problemas enfrentados no setor, para que cada um possa usar melhor essas abordagens. Mas quando eu vejo ciclo da receita, alta performance, esses múltiplos stakeholders, essa tubulação cheia de vazamentos e controles e tudo que nós falamos aqui, eu vejo algumas características, Cordeiro, que toda organização deveria ter para conquistar essa alta performance. Algumas delas você falou aqui. Você falou pessoas críticas, né? Quer dizer, o gestor ou gestores de cada uma dessas etapas são essenciais para a saúde financeira de uma instituição, para o ciclo da receita. E uma característica fundamental que eu considero é que esses gestores, esses executivos, sejam o que a gente chama em inglês de data-driven. Então, a organização que quer alta performance no ciclo da receita precisa ser data-driven. A instituição e todo esse processo precisa ser altamente digital. Ninguém tem dúvida disso. Precisa ser altamente digital. Desde a etapa inicial e usando coisas que estão colocadas aí no chat e com as dificuldades, inclusive, que são colocadas aqui, mas ela precisa ser digital. Então, tem que ser data-driven, tem que ser altamente digital e tem que ter um processo de governança que acompanha, que gerencia, que distribui papéis e responsabilidades. Então, se uma organização de saúde tem uma boa governança do ciclo da receita, com processos bem estabelecidos, altamente digital e gestores data-driven, a gente chega lá, certo? Você quer adicionar mais alguma coisa nisso, Cordeiro? Eu vou tentar fazer um potpourri aqui do que eu Olha, estou lendo ali, do que você falou. Eu traria um elemento que eu acho que isso é para o presente, para o futuro do mercado de trabalho, né? Que eu acredito muito, né? Que é o relacionamento humano, né? O data-driven é certíssimo, digitalização está certíssimo, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a conexão, né? Assim, a capacidade nossa de entender o outro. Acho que às vezes em alguns ciclos que são, em alguns processos que são muito, geram muito atrito, a gente fica muito olhando do nosso lado, né? A gente não se coloca no lugar do outro e deixa de se relacionar, de encontrar, e eu acho que isso é fundamental para a relação dentro da sua organização, você colocar isso na cabeça das pessoas que trabalham na sua organização, assim como o relacionamento com o outro lado. Então, eu acrescentaria esse lado, porque senão a gente fica achando que todo mundo vai ser substituído, que vai ter uma inteligência artificial, que tudo vai funcionar. Se a gente não tiver esse lado, eu acho que a gente precisa colocar isso no meio dessa cumbuca, né? Tem uma questão aqui que fala da questão do contrato. Nós temos Estamos testando, e aí, se quiser nos procurar também, dentro dos produtos que a gente desenvolveu, a gente teve leitura de contrato e a gente está tentando traduzir isso em parâmetros objetivos. Então, nós estamos tentando, isso que foi colocado no MV do Tazi, uma ferramenta nossa que chama o Bora, para a gente poder tentar fazer isso. Se isso der certo, é algo que pode até ser um produto aí para todo mundo, né? A capacidade de tradução, né? Outra também que a gente não deu tempo de falar, mas aí que a Bianca está trazendo, um dos itens do nosso trabalho que a gente fez com o Cloud e que está com uma saída é a parametrização. É a capacidade da gente estar bem parametrizado com os pontos para a gente linkar a operação, né, ao ciclo, né? Senão a gente erra lá e muita coisa. Eu sou responsável por uma parte, né? Eu sou responsável geral, mas uma parte é específica minha desse ciclo. Tem coisa que eu cheguei para o nosso diretor de operações e falei, cara, é seu. Eu não consigo mudar, sei que tem que mudar. Uma parte é da vice-presidência do nosso comercial, essa é a parte sua, né? Então a gente hoje tem um comitê, uma governança de nós três, eu com o lado mais financeiro, um com o lado mais de operação, um com o lado mais comercial, na qual a gente toma as decisões para poder andar. Então, um dos itens é essa parametrização, que também envolve um monte de gente. Parametrizar certo envolve sofrimentos, envolve a parametrização, né, o que usar, né, em cada um dos cenários, então, e estar bem equalizado isso, né? Não existe uma área, né? Eu sou parametrizador e o cara é isolado, ele tem que estar sabe? junto com todo mundo. Então, acho que esses são alguns pontos aí, concordando com você e tentando não deixar de responder os nossos espectadores aí, né? As pessoas que estão nos acompanhando, tentando mesclar aí sua pergunta e a resposta. Muito bom, muito bom. E complementando também isso, né? Eu adoro uma frase e repito as frases que eu mais gosto.
que é o tal do go back to basic. O que a Bianca está falando aqui é muito disso, você comentou, né? A gente não pode pensar em inteligência artificial se a gente não faz o básico, né? Então, Exato. isso até afeta a própria performance da futura inteligência artificial. Então, a gente tem que garantir que o básico está bem feito, a gente começa a colocar junto camadas mais sofisticadas, e aí a gente tem alta performance. A gente vai encerrar, Cordeiro, para garantir aqui o tempo, e eu queria que você encerrasse com a sua recomendação. Você é o CFO de um grupo importante no Brasil, da rede Mater Dei de Saúde. O que você recomenda hoje para o mercado de saúde para que a gente tenha alta performance no ciclo da receita? De maneira bem resumida, talvez você possa escolher uma recomendação em algo tão complexo e amplo que é o ciclo da receita. Mas o que você diz Então eu aqui vou para botar o encerrar? meu chapéu de financeiro, né? Isso. E vou trazer um pouco da recomendação. A gente tem uma máxima no mercado financeiro que é cash is king, né? O caixa é rei. Então não desgrudem do caixa e desconfiem bastante para aí tudo que nós discutimos ser aplicado é quando você tem uma divergência enorme entre o seu caixa, a entrada, e a sua receita, que é a sua produção. Desconfie. E se você perceber que há uma divergência, veja se o problema é o processo, veja se é a digitalização, se são as pessoas, ou se você está com os clientes errados, né? Clientes parceiros, né? Às vezes o seu hospital não é para certo plano. E aí ele está claudicante ali para poder te pagar, porque na verdade está errado. Então, a relação entre a receita produzida e o caixa gerado, se ele está muito divergente, desconfie, né? E as pessoas, as empresas, elas morrem pela falta de oxigênio, que é o caixa, que é o que faz as organizações serem organizações que perdurem, né? Perenes dentro de uma sociedade. Então, tentando trazer para o meu chapéu aqui um pouco do que a gente viveu. E o resto, gente, convide o Cláudio para fazer diagnóstico aí na empresa de vocês, e brincando, outros que vocês tenham aí, e parceiros, né, desse mundo, para poder ajudar vocês a serem mais críticos e também desaprendam para aprender de novo. Aquilo que funcionou no passado pode não estar funcionando mais. Então, tenham pessoas que tenham a capacidade de ter a humildade de desaprender, rever para fazer melhor nesse mundo que está mudando muito, né? Então, acho que é assim que a gente faz melhor um ciclo, tá bom? Muito bom. Fantástico, Cordeiro. Foi ótimo conversar com você. Obrigado pela sua presença. Pessoal, obrigado a todos que estão conectados. Em nome da Focus, a gente agradece a presença de todos e que a gente possa ter minimamente inspirado e provocado, cutucado cada um de vocês para a gente ter um ciclo da receita mais performático. Bom dia a Isso. Me todos. Até a marca lá no próxima. LinkedIn, Cláudio. Se LinkedIn, alguém quiser claro. me mandar uma mensagem e eu estou à disposição para poder, se achar que algum tema, alguma experiência, eu acho que esse é a razão da gente viver, a gente poder compartilhar, né? Então, eu estou à disposição aí para quem quiser achar que a gente pode contribuir, tá? Contem comigo e com o Hospital Mater Dei, né? A Rede Mater Dei de Saúde. Fantástico, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, parceiro.